Quando a pastora Damares Alves vai, afinal, fazer parte do governo Bolsonaro? Bom, aqui é o professor Eduardo e este é o nosso canal. A pastora Damares Alves tem colecionado uma série de declarações, no mínimo extravagantes, que são verdadeiros gols contra o atual governo. Primeiramente, houve aquele episódio lamentável das cores, onde ela, se retratando posteriormente, afirmou que estava, na verdade, querendo se referir à erotização precoce das crianças. Se esse era o fato, então por que não fez logo? Se essa era a intenção, por que não fez logo? Tenho certeza que muitos pais de esquerda, por exemplo, têm dúvidas sobre esse assunto e gostariam de discuti-lo de maneira séria e independente, não só na presença de pastores e padres, como de médicos, cientistas, pediatras, etc. A pastora Damares às vezes parece que é uma pessoa simples, muito simples, que está assim deslumbrada com o cargo que recebeu de presentes e está metendo os pés pelas mãos. Esperamos que ela se recupere logo disso e passe a agir conforme a importância do seu cargo. Agora, mais assim, deprimente ainda foi uma declaração que ela fez dessa vez de forma pensada numa entrevista a uma televisão aparentemente evangélica. Segundo ela disse, foi durante um debate teológico, coisa assim, aonde ela, a pretexto de fazer uma crítica à teoria da evolução, recomendou o controle pela igreja da ciência ou da produção científica. Ela disse assim, abre aspas, nós perdemos espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar na escola. Ou seja, a teoria da evolução só entrou na escola porque a igreja deixou. Não devia ter deixado, Um Galileu só não é suficiente. Quando nós não fomos ocupar a ciência, a igreja evangélica deixou a ciência para lá, assim, como que à vontade, E aí, cientistas tomaram conta dessa área. Ou seja, quem tinha que tomar conta dessa área, o cuidado da produção científica mundial, não deviam ser os cientistas, os especialistas da área, mas os padres, os pastores, os rabinos, sei lá o quê. Bom, esse episódio me remeteu imediatamente a um amigo meu, arquiteto, que há um tempo atrás ele havia se tornado evangélico recentemente. Estava então comentando comigo sobre essa questão da evolução e ele achava que seria conveniente que o currículo das escolas ou os conteúdos dos currículos das escolas passassem a ser definidos pelas famílias dos pais que compõem a escola. Agora vejam bem, um currículo definido a partir apenas dos medos ou desejos dessas famílias teria condições de preparar o menino para a sociedade que já existe e que ainda vai existir no futuro? E se esse menino, em função desse currículo mais pobre ou mais focado, ficar inadaptado para o mundo do trabalho? Isso vai representar mais gasto para o Estado para, digamos assim, reciclar esse menino, sem falar da possibilidade de ele ficar permanentemente desadaptado, e aí como é que fica? Essa questão, esse debate sobre esse tema, ele pode ser levado adiante com mais discernimento e com, inclusive, proveito para o ambiente educacional, como aconteceu, por exemplo, certa vez numa escola americana. Eu assisti ao documentário sobre isso, quando um grupo de alunos evangélicos se reuniu, discutiu a respeito e foi pleitear junto aos professores de ciências a inclusão do criacionismo nas aulas de ciência, quando a temática fosse a origem da vida. Ora, os professores resistiram a essa possibilidade, então eles fizeram um movimento dentro da escola, se reuniram, debateram, fizeram cartazes, convocaram os amigos para
falaram com os professores e marcaram uma reunião com o conselho da escola para decidir sobre o assunto. Houve a reunião, esses alunos apresentaram a sua ideia a respeito, os professores se manifestaram, e o conselho da escola, a meu ver, agiu corretamente quando recusou esse pedido dos alunos, porque não fazia sentido, uma vez que a teoria criacionista não tem nenhuma outra evidência que não seja o texto bíblico. O texto escrito há 3.000 anos, e enquanto não aparecerem novas evidências que sejam reconhecidas, não faz sentido colocar isso na área de ciência. Agora, em história você pode ver isso, é uma teoria legítima para ser apresentada num curso de história, uma forma como o homem uma vez, num passado remoto, discutiu a respeito desse assunto. Para a teoria criacionista se tornar uma teoria científica de pleno direito, como os alunos estavam querendo, é preciso que apareçam novas evidências, que até agora não foi o caso, né? Agora, essa ideia da Damares, esse posicionamento dela, é uma verdadeira ruptura com o pensamento ocidental, com a cultura ocidental, porque a liberdade de opinião e de pesquisa, ela já vem sendo trabalhada e melhorada desde o tempo da antiga Grécia. Os filósofos gregos precisavam dessa liberdade para chegar às maravilhosas conclusões que eles chegaram, e que hoje, inclusive, dão suporte a muito pensamento religioso, né? A Igreja Católica medieval tentou manter o controle da produção científica, né, o sujeitá-lo aos parâmetros bíblicos, mas isso não deu certo e só serviu para desgastar a religião na Europa, né? A Igreja teve pelo menos o discernimento, né, de criar as primeiras universidades, aonde o ensino e a pesquisa eram muito livres e se discutia muito livremente as coisas, ao contrário do que muitos falam por aí, né? E é justamente nessas universidades que existem até hoje que estão os principais núcleos que analisam e avalizam ou não, né, as teorias, as doutrinas, os experimentos, os métodos mais modernos que são propostos hoje na ciência, porque não basta você inventar uma coisa e jogar para que seja aceito como científico. É preciso que comunidades respeitáveis de especialistas, em geral, nessas antigas universidades, que eles se manifestem positivamente quanto àquela novidade para que ela possa ser considerada científica. Portanto, é um conhecimento muito responsável, muito bem trabalhado. Não pode ser analisado da forma como a pastora analisou, né? Agora, quanto à importância da independência da ciência, da pesquisa, dos cientistas, é bom a gente ressaltar que o grande progresso alcançado pela humanidade do final da Idade Média até os dias de hoje se deu justamente graças a isto. A independência para você produzir, para você criar, para você pesquisar, gerou um desenvolvimento tecnológico e conceitual impressionante que possibilitaram, inclusive, o capitalismo moderno. Portanto, pleitear o controle da ciência pela religião é comprometer o desenvolvimento do próprio capitalismo, é comprometer o desenvolvimento de direitos sociais conquistados ao longo de anos, de séculos, inclusive o direito de o indivíduo optar por uma religião independente de qualquer outra influência. A liberdade religiosa também é fruto desse processo. Como é que nós vamos agora regredir? Bom, eu quero dizer que essa questão levantada pela pastora Damares não é um fato isolado, infelizmente. A gente vê nas redes sociais muita coisa estranha, esquisita, para não dizer aberração mesmo, sendo colocada, como, por exemplo, uma corrente que está pintando aí, querendo dizer que, na verdade, a Terra é plana,
ou aquele outro grupo que espalhou mensagens falsas dizendo que as vacinas contra doenças na infância prejudicavam as crianças, e por causa disso muitos pais não vacinaram seus filhos, e talvez por causa disso também doenças erradicadas voltaram a graçar no nosso país. Isso tudo, essas notícias falsas, esses retrocessos, encontram um ambiente muito favorável, infelizmente, né, na baixa cultura geral do povo, do nosso povo, e no baixíssimo nível das nossas escolas. Isso levanta uma questão que eu já tratei em outro vídeo, da urgência da gente fazer uma reforma educacional de qualidade no nosso país, enquanto ainda dá tempo. Agora, quanto à pastora Damares, eu acho que ou ela se adequa ao governo, só lhe resta sair. A decisão mais adequada, mais saudável, seria pedir para sair do governo, tratar dos seus traumas de infância, seja com a ajuda tanto de médicos como de pastores, especialistas em ciência, especialistas em religião, se ela se sente mais segura assim. Agora, quanto a uma maior abertura de espírito por parte da pastora e um maior discernimento, só nos resta orar, né? Eu queria terminar esse texto, esse vídeo afinal, falando da estrofe de um salmo, é o Salmo 130 ou 131, não lembro bem. Ele diz o seguinte: não ando em busca de grandezas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não, eu mantenho a minha alma na paz e no silêncio. Muito obrigado.